Uma ótima sexta-feira para você que está ligado aqui no canal do Lessa para começar o dia daquele jeito, muito bem informado sobre o Fluminense, que fará hoje aqui do ladinho, em Cariacica. Estou aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, fazendo a cobertura do Flusão para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a última partida antes de mais um desafio na Libertadores. Semana que vem, quinta-feira da semana que vem, é Colo-Colo e Fluminense no Chile. E o técnico Fernando Diniz vai definir nesta sexta o time que irá enfrentar o Galo no estádio Kleber Andrade em Cariacica. A gente vai falar disso e principalmente sobre os reforços do Fluminense para 2024. Estamos chegando num momento importante da temporada em que os jogos de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores se cruzam, um calendário muito cheio, viagens desgastantes, a gente já está em meio a uma sequência muito pesada e é justamente nesse momento que o elenco faz a diferença. E o Fluminense contratou jogadores para que tivesse neste ano um grupo mais forte do que do ano passado. Mas será que na prática isso está acontecendo? E eu vou começar esse vídeo aqui falando de um jogador que já mostrou, mais uma vez, mostrou que merece mais oportunidades do Fernando Diniz. Só antes pedir aquela moral de sempre no like, que é de graça, é gratuito, você não paga nada. Só chegar aqui embaixo, deixe aqui o seu like. Pode deixar o dislike também se você não gostar do vídeo, não tem problema nenhum. Pode se manifestar aqui através dos comentários, como sempre. É aquilo que eu digo, aquilo que eu falo quase sempre por aqui, galera. Não consigo ler todos os comentários, né? Aliás, não consigo responder todos os comentários, mas estou sempre lendo aqui o que vocês estão escrevendo, tá? Obrigado pela participação de todos e o mais importante também, verificar se você está inscrito aqui no canal do Lessa para a gente, em breve, se Deus quiser, comemorarmos juntos a marca de 100 mil inscritos aqui do canal. Bom, vou começar esse vídeo aqui, como eu prometi, falando de Felipe Andrade. No jogo contra o Sampaio Corrêa, o Felipe Andrade ganhou uma oportunidade, depois de muito tempo, de começar uma partida na zaga ao lado do Antônio Carlos. O Fluminense atuou com um time misto, mais reserva do que titular. E o Felipe teve essa chance que a gente vinha cobrando bastante, principalmente no setor que o Fluminense vem sofrendo bastante esse ano, que tem uma dupla titular que ainda não convenceu, muito porque o Manuel, enfim, ainda está num processo de recuperar a melhor forma física e técnica também. Um Marlon que a expectativa que se tinha de que ele pudesse ocupar o lugar do Nino, mas infelizmente se lesionou e está muito longe de ser de fato esse substituto. Enfim, é de fato uma preocupação muito grande esse sistema defensivo. Vai chegar o Thiago Silva? A gente espera, a gente deseja. Acho que tem uma grande chance de acontecer, mas ainda não é certo. Até lá, de qualquer forma, ele só vai poder jogar a partir de julho. E o Fluminense tem que se virar com o que tem. Será que não chegou a hora de dar uma chance, de fato, ao Felipe Andrade como titular ao lado do Felipe Melo, por exemplo? Por que não? Por que o Felipe não pode ter uma chance de fato? Esse jogo contra o Sampaio Corrêa foi positivo. Acho que outro jogo que ele poderia ter entrado foi contra o Bragantino. Era uma partida propícia para isso, né? Porque muitas vezes esses garotos entram em situações totalmente adversas, né? Em jogos extremamente complicados, perdidos, e aí é claro que fica muito difícil cobrar ainda mais desses jovens que estão vivendo uma transição para o profissional. Eu vou trazer aqui um vídeo que o nosso Renan Reis, do Laranja Tricolor, separou pra gente, e ele publica sempre nas redes sociais um dia após o jogo, e vai ser um quadro fixo aqui do canal do Lessa a partir de agora, mais um trabalho primoroso do nosso Renan, que está sempre fazendo análises muito especiais. E ele separou os lances do Felipe Andrade contra o Sampaio Corrêa. Bora conferir.
Então é claro que a gente tem que levar em consideração que o Sampaio é um adversário tecnicamente muito inferior. Pô, se comparar com o Atlético Mineiro, por exemplo, na verdade não tem comparação. Evidente. Então não significa que o Felipe Andrade, o fato de ele ter atuado bem contra o Sampaio, não nos dá a garantia de que ele vai jogar pra caramba contra o Atlético Mineiro. Mas se não colocar pra jogar, a gente não vai saber. E aí vocês percebam como o Felipe tem um tempo de bola muito bom, como ele chega junto, como ele antecipa jogadas, como ele consegue antever alguns lances e sai jogando bem. Inclusive no início do Campeonato Carioca no time do Marcão, o Felipe Andrade jogou como volante e foi muito elogiado, para mim, um destaque daquele time. E contra o Sampaio, ele volta a ser um dos destaques do jogo. Agora, contra um time de, talvez, não sei se muito melhor, mas enfim, acho até que não é, mas numa competição, né, de um nível superior. Então, e com uma responsabilidade muito maior. Então, acho que o Felipe pode sim ter uma chance, a gente pode pensar nisso. É mais jovem, é mais veloz, é rápido, tem técnica. Não sei se ele vai dar certo. O que eu sei é que esse garoto está fazendo por merecer, de fato, ter uma chance no time titular do Fluminense, para ver como ele vai sair. Em alguns jogos ano passado, ele não foi tão bem como zagueiro, ainda é muito jovem, mas em outras partidas entrou como lateral, correspondeu, é um jogador versátil que atua em várias funções. Enfim, vamos ver se de fato o Diniz, que falou que está tendo cuidados muito especial com o Felipe Andrade, para ver se de fato ele vai ter essas oportunidades num setor que é tão carente. Bom, e falando sobre reforços, está chegando num momento da temporada que está na hora de saber se o Fluminense realmente se reforçou para 2024. A gente, acho que está muito claro que a gente está vivendo um ano muito diferente do que foi 2023 e da forma mágica como terminou no ano passado. O Fluminense foi ao mercado no final do ano e no início deste ano e trouxe jogadores experientes, né? Pelo menos alguns, né? Jogadores de nome no mercado, de passagens importantes, inclusive por seleção brasileira, Copa do Mundo, mas na prática o time tem dificuldades e está sofrendo bastante. E o grande problema é que, se fosse só uma questão de elenco e o Fluminense tivesse um time titular voando, foi o que aconteceu no ano passado. O Fluminense tinha um time titular jogando pra caramba, ou pelo menos durante grande parte da temporada teve atuações de alto nível, mesmo que com um banco, em termos de qualidade, muito aquém daquilo que deveria. Esse ano, se a gente analisar os jogadores que foram contratados, quantos de fato renderam até aqui? Ah, Alessa, mas a gente está em maio. Maio, daqui a pouco já é junho, a gente está falando de meio do ano. A gente está falando de um meio de temporada, com fase de grupos de Libertadores, a fase de grupos já em reta final daqui a pouco, com Copa do Brasil já rolando, com mata-mata rolando, Campeonato Brasileiro rolando. Então, o jogador pode até não estar no seu melhor nível, mas é tempo suficiente para mostrar alguma coisa. E o que nos preocupa é que, infelizmente, alguns jogadores não estão rendendo sequer assim, perto daquilo que a gente imaginava, ou daquilo que muita gente imaginava. Alguns, eu acho que a gente já não tinha muita expectativa, né? Felipe Alves veio para compor elenco, para ser reserva do Fábio, e algumas atuações como aquela contra o Botafogo, por exemplo, deixou a desejar. Mas acho que ninguém esperava muita coisa. Antônio Carlos, a gente meio que vamos esperar para ver o que acontece, mas não é uma atuação, não é uma contratação animadora, né? Pelo contrário, e está se mostrando em campo, de fato, uma contratação muito ruim que não dá nem para chamar de reforço. Até aqui. O Lucumi, acho que não vale nem comentar muito sobre o Lucumi. Na verdade, ninguém sabe por que foi contratado até hoje. É um negócio que não faz muito sentido. Entrou contra o Flamengo, entrou agora contra o Sampaio Correia, no finalzinho ali, só para dizer que entrou. Só para dizer que entrou. Tava na cara isso. E o Gabriel Pires, um jogador que até agora não saiu do departamento médico. E eu confesso que, assim, em termos de qualidade, eu achei que ele fosse acrescentar muito à equipe. É um jogador que, de fato, ele tem qualidade. Ele tem potencial. Mas que ano passado teve lesão grave pelo Botafogo, ou lesões, e esse ano não saiu do departamento médico, ou seja, na prática, uma péssima contratação, por esse motivo. Porque não tem nem como avaliar a situação técnica. E aí a gente vai para esse sim,
jogadores que entraram mais em campo e que a gente pode avaliar um pouco melhor. O Terans, a verdade, assim, entrou muito menos em campo daquilo que a gente imaginava. A contratação mais cara do Fluminense, 14 milhões de reais. E que até aqui não deu, não rodou. Muito por uma opção da comissão técnica, por não entender que ele supostamente não entrega o nível de intensidade suficiente para fazer parte da equipe, para entrar em mais minutos. Isso foi notícia que a gente teve lá atrás. E de fato as atuações do Terans não empolgaram em nenhum momento. A melhorzinha foi essa contra o Sampaio. Foi um jogo que, como um todo, ele teve bons momentos. Correu bastante, se movimentou, finalizou. Foi um jogo, sem dúvida alguma, para mim, o mais interessante do Terans até aqui. Já é suficiente para a gente dizer que já dá para virar a chave, dá para dizer que, pô, vamos contar com o Terans porque ele vai crescer de rendimento. Ainda é muito cedo. E ainda é muito pouco pelo peso que teve esse reforço, pelo valor envolvido nessa negociação. Enfim, ainda é muito pouco. Então não dá para dizer, não dá para olhar para o banco de reservas nos próximos jogos e esperar que o Terans vai entrar e vai resolver. Não é uma realidade. Douglas Costa, né? Teve uma minutagem maior, entrou em mais jogos, teve lesão também, se recuperou, voltou. Teve alguns lampejos, alguns bons momentos, mas nada tão consistente. Não foi ainda aquele jogador que a gente imaginava que ele poderia ser, apesar de que o recorte recente do Douglas Costa não é de fato empolgante, mas eu imaginava um jogador com um maior poder de decisão. Aquele jogador que vai driblar, que vai para cima, que vai finalizar e que vai decidir alguns jogos. Isso também não aconteceu. Não acho que é uma péssima contratação até aqui, mas certamente ele não tem um salário baixo. Então o custo-benefício do Douglas Costa até aqui certamente é ruim. É ruim pelo jogador, pelo nome, pelo potencial. Vamos falar de Renato Augusto, que para mim é a grande decepção. Porque a decepção está relacionada diretamente à expectativa. Quando você tem uma expectativa muito alta, você acaba quebrando a cara. E é o meu caso com o Renato Augusto. Sabendo que ele já está com uma idade mais avançada, mas eu vi o Renato jogar uma final de Copa do Brasil faz pouquíssimo tempo contra o Flamengo. Eu vi em loco, no gramado, no Maracanã. E eu vi o quanto ele jogou. E eu, de fato, eu acreditava muito que ele poderia ser, não talvez o titular absoluto do time, mas que poderia ameaçar o Ganso, revezar com o Ganso, brigar por essa vaga de titular. Mas a verdade é que o Ganso, apesar de muitas críticas que ele sofre em alguns momentos, algumas justas, assim, em momento nenhum o Renato até agora mostrou que tem condições de ameaçar a vaga de titular do Ganso. Essa que é a realidade. E isso é uma péssima notícia porque significa que ele está jogando mal. E é isso que está acontecendo. Fisicamente eu acho que ele não está bem, dá a sensação de que está travado, de que está com os movimentos ainda limitados, né? A gente vê o Renato com a percepção que eu tenho de campo, né? Às vezes parece com dificuldade um pouco de correr, de impor intensidade, não aguenta sustentar um ritmo por muito tempo. Isso aí já era uma realidade no Corinthians. Enfim, é uma pena porque tecnicamente eu acho jogador diferenciado, acima da média. Mas que até aqui também não correspondeu. Ainda não é. É mais um que você olha para o banco, vai entrar um Renato Augusto, tá, mas e aí? O jogo vai mudar? O Fluminense vai melhorar? Se o Ganso se lesionar, se o Ganso ficar alguns jogos fora, o Renato vai ter condições de fazer esse time rodar? Isso me preocupa bastante. E aí, basicamente, o que resta, gente, é o Marquinhos, que é quem deu uma resposta mais positiva até aqui, com gol, com assistência na Libertadores, ou com gols e assistências na Libertadores. Empolgou naquele momento. Nesses últimos jogos, não consigo jogar tão bem, não consigo fazer tanta diferença, mas o Marquinhos sai do ataque, vai jogar de lateral esquerdo, vai jogar de lateral direito. Enfim, o cara fica um tanto quanto perdido. Nesse jogo contra o Sampaio fazia muito sentido ele atuar ali, porque ele foi não um lateral de fato, ele foi mais um ponta direita ali ao lado do Douglas Costa. É jovem, tem muito potencial, foi para a Inglaterra, não deu certo por enquanto, vem por empréstimo com valor de compra muito alto, então é muito improvável que o Marquinhos, ele mesmo se ele for bem, que ele permaneça no Fluminense. Mas de fato é o único reforço que chegou e dá para dizer, pô, esse deu resultado, esse pode de fato entrar no time, ele está sendo titular inclusive,
e pode fazer diferença e pode ajudar a equipe. Então é muito pouco. O Fluminense, a verdade é que ele foi ao mercado buscar alguns jogadores que teoricamente eram interessantes, que muitos elogiaram, assim como eu. O Terans, por exemplo, acreditava que poderia jogar, o Renato também, e até o Gabriel, mesmo tendo ressalvas em relação às condições físicas desses atletas, mas não aconteceu. E aí o prejuízo é muito grande, porque o time titular não está bem. E agora, quando você olha para o banco, os reservas também não estão jogando um futebol de bom nível, a ponto da gente ter tranquilidade. Quando perder um titular, quem vai entrar vai dar conta do recado ou vai melhorar a equipe. Então a formação do elenco para esse ano, de fato, ela está sendo ruim pela prática, pelo que o campo está mostrando. Jogadores com idade mais avançada, alguns que não estão correspondendo nesta temporada como corresponderam no ano anterior, e isso vai acabar tendo um peso muito determinante até a próxima janela, pelo menos, onde o Fluminense terá a oportunidade de tentar ir no mercado novamente e corrigir essa rota. Por enquanto, é um grupo que apresenta carências, que apresenta problemas, que tem um time titular com uma queda de rendimento brusca em relação ao ano passado e com reforços que ainda não deram resultado. Então a diretoria tem que fazer uma avaliação muito precisa do que está acontecendo agora para conseguir acertar isso no meio do ano e fazer com que o Fluminense possa, junto, claro, ao trabalho da comissão técnica, voltar a crescer, a ter boas atuações e, consequentemente, também bons resultados. Deixe sua opinião, o que você acha em relação ao atual elenco do Fluminense, as carências, onde o Fluminense vai precisar reforçar, quais os principais problemas que o Fluminense tem que resolver agora, porque de fato a gente está chegando num momento muito importante também desta temporada. Beleza, galera? Não esquece não, tá? Do seu like. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para Mais Ágil, que é uma grande parceira aqui do canal do Lessa. Se você está precisando antecipar seu fundo de garantia, tá com algum problema financeiro, tá precisando de uma grana para reforçar o caixa de uma maneira assim emergencial, e você tem aquela grana lá no FGTS que você não está podendo mexer, entre em contato com a Mais Ágil, eles fazem essa antecipação desse saldo para vocês, né? Através deste link vai ter uma equipe lá para te atender e eles vão te explicar o passo a passo, enfim, tudo que está envolvido aí nessa operação, beleza? Tamo junto, um abraço, valeu!